Oi, tá começando mais um desafio dos inscritos. Hoje eu vou atender ao desafio do inscrito Gabriel Machado e tentar me aproximar ao estilo fotográfico do perfil Quasar Art. Tem muita técnica massa aqui no Photoshop, ó. Antes e depois, para você conseguir o efeito do Quasar Art. Vamos lá? Beleza, agradeço mais uma vez a fotógrafa Daniele Alves do perfil Quasar Art pelo envio da sua imagem em RAW. Nesse momento estão aparecendo imagens do Instagram dela e também do site dela. Ela oferece muita coisa legal, videoaulas, mentorias, presets. Vale a pena você conhecer o trabalho do Quasar Art. E se você é inscrito do canal Tratando Foto e quer me sugerir um fotógrafo, manda um e-mail para canaltratandofoto@gmail.com dizendo o nome desse fotógrafo e também manda umas 2, 3 imagens dele para eu poder entrar em contato com o fotógrafo e solicitar essas imagens em RAW. Lembrando também que tem muitas formas de a gente fazer a mesma coisa. Muito provavelmente o que eu vou fazer aqui não foi exatamente o que o Quasar Art fez, mas o importante é a gente conseguir resultados similares para mostrar técnicas diferentes para vocês inscritos no canal Tratando Foto. Vamos direto ao ponto, que hoje o episódio é longo, porque a Daniele saca e muito de edição de imagem, muito Photoshop por aí, muita coisa legal. Vou começar indo nas correções de lente, vamos ver que lente ela usou. Aqui ó, correções de lente. Vou remover o desvio cromático e ativar as correções de perfil. Ela usa uma Sigma 35mm f 1.4 DG. Pois bem, agora eu vou fazer um corte, né? Eu vou tentar me aproximar ao enquadramento que ela utilizou. A gente nota que ela cortou aqui em cima, cortou aqui embaixo. Então vamos fazer isso. Beleza? Vamos lá. Exposição. Vamos deixar a foto um pouquinho mais clara, né? Acho que 1,1 tá bom. Vou adicionar o contraste também. 20 de contraste. E eu vou aumentar as sombras. Eu quero mais detalhes nas partes mais escuras. Principalmente o cabelo dela. A gente nota que tem uns detalhezinhos que aqui a gente tem praticamente o preto absoluto. Então eu vou aumentar essas sombras até ter um pouquinho mais de detalhes. Acho que mais 41 tá legal. Vou diminuir um pouco a textura para a pele dela ficar um pouquinho mais suave. Acho que menos 30 tá legal. E aumentar a claridade para dar um pouco mais de contraste nas regiões médias da imagem. Um pouquinho mais de drama. Beleza, agora eu vou no menu HSL, que eu quero fazer uma modificação aqui em cores específicas dessa imagem. Eu vou para matiz, certo? A matiz do vermelho e do laranja. Eu quero modificar como o vermelho e o laranja se comportam nessa imagem. Então, ó, eu vou adicionar valores positivos a essa matiz do vermelho, para deixar esse vermelho um pouquinho menos vermelho, um pouquinho mais puxado para o laranja. E eu também vou dar valores positivos ao laranja, que equivale à cor da pele. Ó. A gente nota que a pele dela e esse cenário também que é laranja, eu vou querer aproximar mais do amarelo, o laranja, do que o próprio laranja. Mais 35. E agora eu vou para a saturação dessas cores que eu mexi. Eu vou querer que o que for vermelho ganhe um pouquinho mais de saturação. E o que for laranja, que é a pele dela, perca um pouco de saturação. Eu não quero a pele dela tão colorida, eu quero a pele dela um pouquinho mais neutra, porque eu vou adicionar uma coloração depois no Photoshop. Acho que menos 20 tá legal. Nota como a pele dela não é tão vermelhinha que a gente está acostumado àquele efeito vermelho do Instagram. E mais um vermelho diferente que a gente vai produzir lá no Photoshop. Então, antes do menu HSL, e depois. E para finalizar aqui no Lightroom, eu vou para o menu calibração da câmera lá embaixo e vou adicionar valores negativos. Adicionar valores negativos está ótimo, né? E vou diminuir valores da matiz do azul. Vamos ver o resultado. Assim veio a imagem sem tratamento e agora ela está assim. Estamos em 15%. Agora no Photoshop ele vai fazer as grandes modificações. Se eu estou no Lightroom e quero ir para o Photoshop, basta eu apertar Ctrl E. Muito bem, eu estou com as duas imagens aqui lado a lado, à esquerda a imagem do Instagram, à direita a imagem que veio do nosso Lightroom. Como acontece nos vídeos mais avançados, com muitas técnicas mais complicadas, para o vídeo não ficar tremendamente extenso, o que eu faço é o seguinte: eu já faço o tratamento anterior, está aqui todo o tratamento feito, e eu vou refazendo mais rapidamente, explicando camada por camada, uma vez que esse é um vídeo mais avançado. Beleza, vamos começar.
Primeira coisa que eu fiz foi reproduzir esse fundo aqui. Eu notei que a gente poderia conseguir esse resultado com uma ferramenta de gradiente circular, que é justamente essa aqui. Eu vou mostrar o resultado final, vou anular essa máscara aqui apertando X, e foi isso que eu fiz. Como eu fiz isso? Vou ocultar a camada, vou criar uma camada nova para mostrar a técnica, que é essa camada 1 aqui. Cliquei em gradiente, fui para a função circular, que está aqui, ó, ok? E criei um gradiente baseado nas cores da foto do Instagram. Então eu criei esse gradiente aqui. À esquerda, um marronzinho mais escuro, próximo do preto. No meio, a gente passou por um laranja e à direita, um amarelo. Se você quer saber um pouco mais sobre ferramenta gradiente, está aparecendo no izinho acima à direita mais detalhes sobre como você pode criar e manipular gradientes. Muito bem, uma vez que eu criei, eu busquei, através de tentativa e erro, traçar esse gradiente a ponto das cores ficarem mais ou menos localizadas, como é o que aconteceu aqui. Então eu acho que eu comecei daqui e fui mais ou menos até aqui. E a gente teve esse gradiente que está parecido com o gradiente original, ó. Muito parecido. Ok, vou apagar essa camada que eu fiz aqui só para exemplo. Vou restaurar a camada original, só que agora eu precisava colocar a nossa modelo na frente. Então eu criei uma simples máscara e pintei de preto onde era a modelo. Então vamos lá, eu vou restaurar essa máscara aqui e vou apertar Alt na máscara para vocês verem onde eu pintei, ó. Pintei aqui na modelo, na auréola e nas flores. E aí eu tenho agora a modelo na frente, antes da máscara, depois da máscara. Beleza, depois eu fiz uma correção na coloração. Eu notei que aqui, ó, não tem essa transição tão brusca. Então eu criei mais uma camada, pintei de vermelho aqui, sem nada de modo de mesclagem avançado, modo normal. Vamos dar uma olhada só nessa camada aqui, apertando Alt, a gente isola. Pode notar que tem um vermelhinho aqui e um vermelhinho aqui na auréola. Não sei se dá para ver bem no YouTube, mas vou fazer o antes e o depois. Essa região aqui e essa região aqui com tinta, com opacidade no 100% e um fluxo bem baixinho. Então só pintei, 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 pintei. Ok, depois eu agrupei essas duas camadas numa camada chamada cores e adicionei uma máscara e pintei de preto pequenas porções para isolar certas coisas que não ficaram tão bem mascaradas. Vou apertar Shift para mostrar as flores. Ó, as flores estavam meio apagadas com a coloração e agora elas voltaram a acontecer, porque quando eu pinto de preto eu oculto o efeito da coloração na imagem original. Vamos dar uma olhada na minha máscara. Ó, todos esses pontinhos aqui foi onde eu pintei para essas flores ficarem mais presentes. Ok, depois eu fiz o tradicionalíssimo clareamento de olhos que eu faço aqui no canal Tratando Foto. Vamos reproduzir rapidamente. Eu crio uma camada transparente, ó, camada 1, certo? Vou com pincel ou brush, vou apertar D para transformar as cores para preto e branco e X para o branco ir para frente. Opacidade 100%, fluxo 100%. Simplesmente faço uma pinturazinha aqui e aqui. E mudo para modo de mesclagem para sobrepor ou overlay. E eu acho que no caso eu diminui um pouco a opacidade. Sim, eu fui para 69%. Então baixei aqui para 69%, o parecido antes e depois. Foi isso que eu fiz nos olhos. Vou apagar essa camada e vamos seguindo. Para criar a auréola, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, não sabia que existia, mas tinha uma leve desconfiança de que existia. Precisava desse círculo perfeitinho aí. Então vou mostrar como eu fiz para vocês. Vou ocultar o que eu já fiz e vou começar do zero. Ó. Nova camada. Tá? E aí eu fui para uma seleção circular, certo? Ferramenta letreiro elíptico, mais ou menos por aqui eu tentei traçar uma elipse, de forma com que eu ficasse com a setinha no meio de onde eu queria. Por aqui com o teclado, ó, movi um pouquinho mais para cá, ok. E o que eu fiz foi o seguinte, eu transformei essa seleção em um demarcador e transformei o demarcador com as configurações do pincel. Vou mostrar como fiz. Primeiro eu vou ter que preparar o pincel para essas configurações todas. Então B para a ferramenta pincel,
a cor. Eu vou apertar Alt para clonar uma cor. Vou clonar a cor da auréola original, esse amarelinho aqui. Tá? Já está o amarelinho aqui. Opacidade 100%, fluxo 100%. O tamanho eu achei 35 e a dureza 0%. Pronto, meu pincel está pronto para ser usado de exemplo. Só que não é isso que eu quero agora. Então, eu estou aqui com a minha seleção. Vou apertar M para ir para a ferramenta de seleção. Vou clicar com o botão direito e vou clicar em criar demarcador de trabalho. Tolerância de 2 pixels. E agora virou um demarcador. E agora eu vou para a ferramenta caneta, ou P de Pen Tool. Vou clicar com o direito e vou clicar em traçar demarcador. Nesse caso eu quero usar o pincel sem simular a pressão. Muito bem, e ele fez justamente o que eu queria. E para eu me livrar desse demarcador, para eu não querer mais ver ele, eu posso vir aqui em demarcadores e clicar em qualquer lugar fora. Pronto, e eu tenho a minha auréola aí. Aí eu acredito que eu fiz um leve desfoque gaussiano, indo em filtro, desfoque gaussiano, só para espalhar um pouquinho mais o efeito, acho que 4 pixels. E adicionei uma máscara e pintei de preto onde eu não queria que esse círculo, né, essa auréola, estivesse presente, que no caso é toda essa parte aqui. Então vou apagar essa camada e voltar à camada que eu fiz. E vamos dar uma olhada sem a máscara, apertando Shift, com a máscara. Na máscara eu pintei essa porção aqui, que foi daqui até aqui. Agora eu fiz Dodge and Burn, que consiste em você clarear partes que já têm talento para serem claras e escurecer partes que já têm talento para serem escuras, a fim de dar mais profundidade e volume à nossa imagem. Comecei com o Dodge. Como é que eu fiz? Eu criei uma camada de curvas, tá aqui a camada de curvas. Peguei o ponto central e arrastei para cá, simplesmente. Ó, ela veio reta e eu arrastei para cá. Pintei a máscara que veio atrelada à camada de curvas de preto, para não ter efeito nenhum essa clareada toda, porque sem a máscara, ó, a imagem toda fica muito mais clara. Pintei de preto e fui com um pincel com uma cor branca, com a opacidade 100% e o fluxo bem baixinho, acho que eu utilizei 3%, eu fui pintando de branco onde eu queria que fosse mais claro. Então eu pintei de branco essas regiões aqui, as flores, todos os reflexos do rosto, a auréola, olha aqui, ó, os dedos, note que tem clareamento aqui. Então vamos ver o antes e o depois. Exemplo, eu vou passar por aqui só para vocês verem o efeito. E vai deixei o cabelo mais claro. Ctrl Z. Depois eu fiz o burn, justamente o contrário. Criei uma camada de curvas, puxei ela para baixo para deixar mais escura. Vamos ver o efeito. Pintei de preto a máscara e pintei de branco onde eu queria escurecer. Olha onde eu pintei de branco. A parte de baixo para dar essa vinheta, né? Nos olhos, aqui ó, maçãs do rosto, parte do cabelo. E aí antes do burn e depois do burn. Agrupei as duas camadas antes do Dodge and Burn e depois. Como essa técnica é importante. Beleza, já estamos quase acabando. Bom, aí era hora de transformar o cabelo dela em cabelo vermelho, né? Então eu abri uma camada de cor sólida, clicando aqui e clicando em cor sólida. Foi aberta essa camada aqui. Selecionei a cor, que no caso, esse vermelho. Pintei a máscara que veio atrelada a essa camada de cor sólida de preto. Ou seja, nada participava dessa coloração vermelha na imagem inteira. E uma vez pintada de preto, comecei a pintar de branco lugares onde eu queria avermelhar. Então eu pintei esses lugares aqui, ó. As mãos, note que as mãos são bem vermelhinhas, cabelo principalmente e um pouquinho do rosto também. Sem o avermelhamento e com o avermelhamento. Modo de mesclagem normal. E para terminar eu fiz o mesmo procedimento, só que com a cor amarela. Eu amarelei alguns locais onde eu notava que na foto original era mais amareladinho, como as flores. Vamos dar uma olhada na região que eu fiz, basicamente por aqui. Agrupei as duas camadas em uma camada chamada preenchimento de cor, antes e depois. E é assim que eu fiz para tentar me aproximar ao estilo fotográfico do Quasar Art. Assim foi a foto que veio do Lightroom. E depois do nosso tratamento ela ficou assim.
Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram tá aí na tela, muito obrigado por sua atenção e boas fotos!